Graça e paz, irmãs, irmãos. O texto de hoje, irmãs e irmãos, encontra-se em Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40, que diz assim: Os saduceus afirmam que não existe ressurreição. Alguns deles se aproximaram de Jesus e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés escreveu para nós: se alguém morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de que possam ter filhos em nome do irmão que morreu. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem ter filhos. Também o segundo e o terceiro casaram-se com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. E agora, na ressurreição, de quem a mulher vai ser esposa? Todos os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: nesta vida, os homens e as mulheres se casam, mas os que Deus julgar dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, não se casarão mais, porque não podem mais morrer, pois serão como os anjos, e serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. E que os mortos ressuscitam, já Moisés indica na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: foi uma boa resposta, mestre. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa nenhuma a Jesus. Amém. O trecho começa dizendo, irmãos e irmãs, que os saduceus afirmam que não existe ressurreição. Os saduceus nem sempre são muito lembrados, né? Nós geralmente lembramos mais e falamos mais dos fariseus, dos escribas, né? Os doutores da lei, até os zelotas, né? Mas os saduceus nós não costumamos falar e lembrar muito quem eram os saduceus. E é bom lembrar, para a gente entender bem o texto, poder compreender melhor o texto. Os saduceus, eles eram a elite sacerdotal na época de Jesus. Eles eram proprietários de grandes pedaços de terra, eles eram latifundiários. Então, de um modo geral, eram muito ricos, estavam dentre aqueles mais ricos dos sacerdotes e eram maioria do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal que julgava as pessoas. Jesus foi julgado pelo Sinédrio e os saduceus foram os principais responsáveis ali pela condenação de Jesus. Os saduceus também, eles se apegavam aos textos atribuídos a Moisés. Do que nós chamamos de Antigo Testamento hoje, eles só aceitavam o Pentateuco, os livros atribuídos a Moisés, os 5 primeiros livros. E os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, como diz o texto já de início. Eles não acreditavam em anjos, não acreditavam que um Messias viria salvar o povo e não acreditavam na ressurreição dos mortos. Por isso, já compreendendo quem eram os saduceus naquela época, da elite sacerdotal, maioria do Sinédrio que julgava as pessoas, latifundiários, sabendo disso e que eles não acreditavam na ressurreição do corpo, ressurreição dos mortos, nós entendemos que essa pergunta que eles fizeram a Jesus a respeito da ressurreição foi uma pergunta feita por quem não acreditava na ressurreição.
notam, quando eles colocam esse caso para Jesus, na verdade o que eles queriam era dizer que a ressurreição era uma coisa absurda. Por isso que colocaram um caso para colocar uma saia justa para Jesus, uma pegadinha, uma armadilha, uma situação que Jesus não tivesse resposta, ou que mostrasse o quanto a ressurreição, conforme eles pensavam, era uma coisa absurda. Por isso eles contaram esse caso para Jesus, essa situação para Jesus. Eles falam isso com base na lei do levirato, que nós encontramos lá em Deuteronômio. E a lei do levirato era justamente assim como eles descrevem nesse caso. Quando um homem morria e deixava a viúva, o irmão desse homem deveria casar com a viúva para que tivessem filhos, porque esses filhos dariam continuidade à descendência do irmão. Aquele irmão não ficaria sem descendência. E no Antigo Testamento o povo acreditava que a descendência era a continuação da vida dos mais antigos. E por isso eles colocam esse caso para Jesus. Ora, mestre, vamos ver se essa crença na fé, na ressurreição, é algo que a gente pode acreditar também. Digamos que uma mulher perdeu o seu marido, é o caso que eles apresentam. Esse marido morreu e eram 7 irmãos. O irmão casa com ela, não tem filhos, e assim casam os 7 com ela, e nenhum tem filho. E depois a própria viúva morre. Na ressurreição, que você disse que existe, que acontece, como é que vai ficar? Quem vai ser o marido dessa mulher? O primeiro, o segundo, o quinto, o sexto, o sétimo? Ou como é que isso se resolve? A partir da fé na ressurreição. Isso eles queriam, na verdade, ridicularizar, tirar a legitimidade, mostrar que era um absurdo a fé na ressurreição. Ao que Jesus responde, e não à toa, Jesus pega justamente versículo lá do Antigo Testamento do Pentateuco, quando ele vai dizer que já em Moisés indica na passagem da sarça, quando Moisés diz que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Se Moisés diz que Deus, o Deus libertador, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele não disse Deus foi o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele disse que continua sendo. E o que é que Jesus quer dizer? Se Deus continua sendo o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é porque eles continuam vivos em Deus, na ressurreição dos mortos. Jesus, a partir do próprio texto de Moisés, vai mostrar para os saduceus que já atrás, naquele tempo, quando Moisés se refere a Deus, ele está falando de um Deus que não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. E se este Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que no tempo de Moisés já tinham morrido, é porque Abraão, Isaac e Jacó permaneciam vivos neste Deus da vida, haviam ressuscitado. E Jesus prossegue antes, dizendo que na ressurreição, ele diz, nesta vida aqui, as pessoas se casam, os homens e as mulheres se casam, mas os que Deus julgar dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, depois da morte, não se casarão mais, porque não podem mais morrer, pois serão como os anjos. Deus está ensinando para os saduceus que a vida depois da morte, a vida eterna, a vida nessa dimensão da ressurreição, não será uma cópia dessa vida aqui. Será uma nova vida, diferente, corpos glorificados, em que algumas realidades que acontecem aqui não mais acontecerão na eternidade. E aí Jesus diz que as pessoas ressurretas serão como anjos e não mais se casarão, porque também não mais morrerão. Não precisarão ter descendência, porque viverão eternamente. Então, irmãos e irmãs, Jesus dá 2 ensinamentos importantes aí para os saduceus e para nós. Primeiro, que
que a vida depois da morte, a vida eterna, não é uma mera cópia dessa vida aqui. A vida será completamente modificada na vida da ressurreição, onde haverá o pleno amor, a plena justiça, como diz Apocalipse. Não haverá mais choro, nem dor, nem morte, mas a vida será plena, abundante, eterna, na justiça e no amor de Deus. Então a vida eterna não é uma mera cópia daqui, como queriam insinuar os saduceus. E por outro lado, essa fé na ressurreição, Jesus vai dizer que já estava indicada lá no tempo de Moisés, porque Deus, o Deus que se revela em Jesus, é um Deus dos vivos e não dos mortos. É importante também, irmãos e irmãs, lembrar que a fé na ressurreição aparece de uma forma mais explícita no período dos Macabeus. E o período dos Macabeus foi um período em que a cultura grega, o helenismo, controlou Israel. Os Macabeus eram aqueles que se rebelaram, que não aceitaram esse domínio grego, e se rebelaram e muitos foram mortos. E nessa época dos Macabeus, as pessoas começaram a crer nesse sentido. As pessoas diziam: não é possível que essas pessoas que lutaram pela vida e que morreram, foram perseguidas em nome da justiça, em nome da libertação, morram para sempre. Essas pessoas continuam vivas com Deus. E é disso que fala no Antigo Testamento o livro de Daniel, por exemplo. No Antigo Testamento são as primeiras passagens que falam explicitamente da ressurreição dos mortos e do Filho do Homem. Então vejam, irmãos e irmãs, que a fé na ressurreição nasce nesse contexto de opressão, em que as pessoas oprimidas não aceitam essa opressão, se rebelam e lutam pela liberdade, lutam pela vida, em que alguns morrem por isso, e mesmo assim as pessoas mantinham a fé de que aqueles que morreram não permaneciam mortos, mas continuavam vivos em Deus. Vejam que a fé na ressurreição nasce de compreender que a ressurreição é uma insurreição diante da morte, é de resistência e insurreição diante da opressão, da violência, da injustiça e da morte. É não admitir que a palavra final pertence ao império, pertence ao opressor, mas que a palavra final pertence ao Deus da vida. E é esse sentido que Jesus recupera e leva à plenitude quando fala da ressurreição dos mortos. E quando Ele próprio ressuscita, o próprio Jesus que foi condenado injustamente pelo Sinédrio, onde os saduceus eram maioria, quando Ele ressuscita, ali na ressurreição de Jesus, é Deus se mostrando como Deus da vida. É Deus mostrando que a palavra final não foi da tortura, não foi da injustiça, não foi da calúnia, não foi da morte injusta imposta a Jesus. A palavra final pertenceu ao Deus da vida que ressuscitou Jesus, e que com a ressurreição de Jesus, ali realizou na história a vitória maior da vida sobre a morte, a vitória maior da justiça, da liberdade, do amor e da paz. Então, irmãos e irmãs, quando Jesus ensinava e quando Ele próprio ressuscitou, Ele estava vivenciando esse poder de Deus que subverte o poder da morte, que se insurge diante do poder da morte e levanta os mortos para que eles não permaneçam no túmulo, mas que eles possam continuar vivendo na presença eterna do Deus da vida, Deus dos vivos, Deus da vida, Deus da ressurreição. Que assim, irmãos e irmãs, possamos renovar e aprofundar a nossa compreensão e a nossa fé na ressurreição do corpo. Creio na ressurreição do corpo. É um dos versos, inclusive, do Credo dos Apóstolos. Creio na ressurreição do corpo. Isso é central, é base para a nossa fé. Cremos na ressurreição do corpo, reconhecendo que na ressurreição do corpo em Jesus, aí está o poder de Deus
que destrona os poderes da morte e eleva a justiça, o amor, a vida e a liberdade. Que assim Deus nos abençoe. Amém.